O que é a nova esquerda? Quem foram seus pensadores mais importantes? Como eles influenciaram o pensamento contemporâneo? É isso que a gente vai discutir depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Pensadores da Nova Esquerda, do Roger Scruton. Esse livro ele já tem mais de 30 anos, ele foi publicado em 85, então a União Soviética ainda nem tinha acabado. Apesar disso, não é um livro datado, porque infelizmente esses pensadores que o Roger Scruton vai criticar continuam tendo muita influência no pensamento contemporâneo. Por isso que eu vim recomendar o livro aqui para vocês. O livro ele é estruturado da seguinte forma: cada capítulo vai ser dedicado a um pensador ilustre da nova esquerda. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que é a nova esquerda? Tem aquela esquerda tradicional que focava numa análise mais econômica, se é que a gente pode chamar de análise, e lá para meados do século XX, a esquerda passa a se dedicar também a fazer uma análise cultural, que vai dar origem a processos que a gente conhece hoje como identitarismo, dentre outras coisas. Então, o Roger Scruton vai pegar esses pensadores e vai dedicar a cada um capítulo onde ele vai destrinchar o pensamento desse pensador e fazer as críticas dele. Então, ele vai falar, por exemplo, do Foucault, do Gramsci, do Sartre, dentre outros, que eu acho que são mais conhecidos ali no mundo anglo-saxônico, que eu particularmente não conhecia, mas eu recomendo ler esses capítulos também, porque as críticas não valem a pena, não são relevantes apenas para aquele pensador específico ali, mas elas dão uma ideia do que é o pensamento da nova esquerda de forma geral. Eu não vou fazer aqui uma resenha capítulo por capítulo, porque eu acho que ficaria chato, mas eu peguei assim algumas ideias do Roger Scruton que são aplicáveis à esquerda de modo geral e à nova esquerda em particular, que eu achei interessante trazer aqui para o canal. Obviamente que essa crítica do Roger Scruton não é a única nesse sentido de você pegar argumentos da esquerda, de pensadores esquerdistas e fazer uma crítica. Mas, infelizmente, parece que ainda vão ser necessários vários outros livros sobre isso, porque, embora eles consigam fazer a pessoa comum pensar, eles não têm muito efeito sobre os esquerdistas, o que o Roger Scruton reconhece, porque ele vai dizer que o esquerdismo ele tem um caráter religioso, como a gente já discutiu aqui em resenhas de outros livros. Assim, o esquerdista ele não vira marxista porque ele achou a teoria fantástica, nossa, isso aqui é a melhor teoria para explicar esses problemas que eu já vi. Porque desde que o Marx publicou seus primeiros escritos, já tinha gente criticando. Então não é uma coisa recente. E essas críticas, elas continuaram sendo ignoradas como continuam sendo ignoradas até hoje. Porque a questão do marxista não é encontrar uma explicação racional para a realidade. O que ele quer é uma espécie de religião falsa. Porque a religião verdadeira ela não te entrega só aquela expectativa de um futuro melhor, de justiça, igualdade. Ela requer também coisas de você. O marxismo, por outro lado, ele serve como um sinalizador de virtude e ele promete o paraíso na Terra. Não é uma coisa que você tem que se esforçar e esperar acontecer em um outro mundo, em um outro plano, e nem uma coisa que vai depender só do seu caráter individual. Como a coisa é diluída em classes, o peso moral para a pessoa sozinha fica menor. Então é um modo de você, ao mesmo tempo, se passar ali como uma pessoa boa, piedosa, caridosa, e ao mesmo tempo você não ter que se esforçar, moralmente falando, do jeito que uma religião tradicional iria requerer. E
para você conseguir esse ideal nobre, esse paraíso na Terra, onde não haverá desigualdade, porque o marxista ele encara toda a desigualdade como se fosse uma opressão. Não pode haver na cabeça dele nenhuma desigualdade que não implique que alguém está explorando uma outra pessoa. E para você chegar nesse paraíso da igualdade, e onde vai haver liberdade também, não se sabe como vai existir igualdade total com liberdade, mas isso também nunca é explicado, que é uma outra questão. A gente não sabe como é que vai ser esse paraíso marxista. É um ideal nebuloso, mas é um ideal que justifica todas as atrocidades cometidas para alcançá-lo. Os fins são tão nobres que qualquer meio é justificável. E por esses fins serem tão nobres, qualquer pessoa que se oponha, que enxergue a complexidade dos processos políticos e econômicos e que não espere que o mundo vá virar esse paraíso na Terra, ela é automaticamente tida como uma pessoa ruim. Porque quem que seja moralmente, um ser humano moralmente normal, vai conseguir se opor a essa ideia de paraíso, de igualdade, liberdade, só você sendo um tipo de psicopata para você se opor a isso. E essa ideia, essa demonização de quem se opõe, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é nada recente. A própria teoria marxista, por ela coletivizar, por ela criar esse conceito de classes, onde as interações individuais viram apenas parte de um processo de exploração e dominação, ela em si, ela já desumaniza o ser humano. Então, não é um acidente, uma coisa que aconteceu depois que distorceram Marx. Não, a teoria, ela já é, do começo, um instrumento de alienação. É a ironia, porque o Marx fala tanto de alienação, de falsa consciência, mas a sua própria teoria, ela é primeiro uma falsificação da realidade e também um instrumento que aliena o ser humano da sua própria individualidade e que entorpece também o julgamento moral do ser humano. Obviamente que é essa coletivização, essa alienação, esse colocar as pessoas em classes, que vai ser a base teórica para os vários genocídios que foram acontecendo ao longo da história do comunismo. Porque se você diz que alguém vai sempre agir de acordo com os interesses da sua classe, que as classes vão estar sempre em disputa, que a burguesia vai tentar sempre explorar o proletariado, que todas as questões culturais são apenas uma forma de manter a dominação. O resultado óbvio disso é que essas pessoas, uma vez desumanizadas, sim, você não vai precisar ter nenhuma culpa na sua consciência se você for matá-las. O que a gente viu que aconteceu ao longo do século XX todinho. E, infelizmente, continua acontecendo. E, obviamente, se você conhece um pouco da história do comunismo, você sabe que não foi apenas a burguesia que foi morta. O comunismo é o maior matador de outros comunistas e também das classes pobres. E aí é interessante e trágico ao mesmo tempo você ver a ginástica mental que esses intelectuais da nova esquerda fazem para justificar que o comunismo, que deveria ser o salvador dos pobres, mata pobres aos milhões. Se o pobre ele se coloca contra o comunismo, ele já não se encaixa ali naquela categoria de proletário. Apesar de poder ser um operário de fábrica, ganhando pouco, estando numa condição extremamente difícil, você só é pobre, oprimido, se você partilha dos ideais comunistas. Senão, você é posto ali na classe burguesa e assim, já pintam um alvo na sua testa para você poder ser morto. Então,
essa categoria do pobre, ela é uma coisa muito abstrata, que na grande maioria das vezes não tem nada a ver com o pobre real, com o trabalhador real. Ao mesmo tempo, esse intelectual marxista, ele sente uma necessidade muito profunda de se sentir ligado às massas, ao trabalhador, ao proletariado, ao mesmo tempo que ele não quer abrir mão dos confortos que ele tem por estar ali naquela posição privilegiada. A ideologia esquerdista, ela é então um instrumento não apenas de oposição à sociedade, mas também de destruição dessa sociedade em prol de um mundo novo que a gente não sabe como vai ser. Porque esses pensadores esquerdistas, eles falam assim de um modo muito vago. Não, vai ter igualdade, cada um vai receber de acordo com as suas necessidades. Mas assim, como as coisas serão na prática, as instituições, os detalhes, nada disso é relatado. Até porque não importa. O que importa é fazer uma oposição a essa sociedade atual, de modo a você sinalizar ali uma virtude, você destruir essa sociedade em prol desse ideal abstrato impossível, que toda vez que foi tentado deu errado, e que só poderia dar certo se houvesse uma transformação da natureza humana, que não vai acontecer, mas mesmo assim, em nome desse ideal, foram cometidas e ainda são cometidas, infelizmente, as maiores atrocidades. O fato da teoria marxista não conseguir descrever a realidade de forma correta não é relevante nem para o marxista comum, nem para o pensador marxista, porque o objetivo não é ser realmente uma análise científica da sociedade. O objetivo é servir, como eu disse, de instrumento de destruição. Então, se foi provado que aquela teoria inicial ali do Marx não estava correta, vão colocar outra coisa no lugar, como fizeram com a nova esquerda. E se por milagre divino a gente conseguir fazer com que essa crítica da nova esquerda avance e seja mais conhecida, vai aparecer outra coisa no lugar, porque o objetivo é você perseguir esse ideal absurdo, ao mesmo tempo que você rejeita qualquer melhoria que seja realmente possível dentro da sociedade. Então, não é que a teoria faça as pessoas quererem esse mundo novo, esse paraíso na Terra. É porque as pessoas querem esse mundo impossível, esse paraíso aqui na Terra, que elas vão inventando teorias e teorias que vão justificar o que for necessário para chegar nesse ideal impossível. Assim, eu não queria terminar esse vídeo nesse tom pessimista, mas assim, eu não vejo outra opção, porque, como eu disse, esse não é o único livro fazendo críticas aos pensadores de esquerda. Inclusive, o Roger Scruton tem um outro que eu pretendo trazer aqui também, chamado Tolos, Fraudes e Militantes, que também é sobre o mesmo tema. E tem outros, muitos outros. A playlist de livros aqui tá cheia. E assim, embora as pessoas comuns tenham ficado realmente mais conscientes nos últimos anos, eu não espero mais convencer marxista nenhum, aquele ideólogo realmente fanático. Eu acho que o objetivo tem que ser mesmo você tentar educar as pessoas que não são fanáticas, que estão abertas às realidades dos fatos, aos fatos em si, e aí pela pressão mesmo dos números, a gente tentar colocar um limite nessas ambições megalomaníacas dos esquerdistas. Mas eu não creio assim que alguém que seja realmente um esquerdista fanático possa ser convencido com fatos de que ele está errado. Eu acho que tem que ter uma mudança espiritual, uma mudança de caráter antes da pessoa conseguir se abrir para encarar os fatos. Mas é minha opinião. Eu quero saber se vocês já tiveram sucesso
Por exemplo, tentando convencer um marxista fanático a mudar de opinião. Se você conseguiu, por favor, conta a história aqui abaixo que eu quero saber. Se você já leu esse livro do Roger Scruton ou algum outro, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conhece similares, deixa a dica aqui abaixo também, que eu vou procurar. E no mais é isso. Não se esqueça de dar uma olhada na playlist de livros, que tem vários outros livros, não apenas sobre esse assunto, mas sobre vários outros assuntos interessantes. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum e de deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal, certo? Nós estamos chegando aos 1000 inscritos, falta pouquinho, então por favor divulgue esse vídeo também e o canal de modo geral, tá? Porque eu quero chegar muito a 1000 inscritos. Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.